Olá a todos, eu sou o professor Roberval e essa aula ela foi feita especialmente para os meus alunos do nono ano. Nas últimas aulas, pessoal, a gente estudou a tabela periódica, a gente estudou os elementos químicos, a estrutura do átomo e hoje a gente vai iniciar o estudo das ligações químicas. Aqui a gente pode observar a água e a gente observa que nessa água as moléculas elas estão ligadas. São esse tipo de ligação que a gente vai estudar nessa aula. Se você for pesquisar, a maioria dos nossos elementos da tabela periódica, eles estão misturados, eles estão interagindo. Um exemplo que a gente tem é a água. A água a gente tem o oxigênio e o hidrogênio que estão formando a água. Outro exemplo das várias substâncias que a gente tem é o NaCl, ou sal de cozinha. A gente tem um cátion de sódio e um ânion de cloro para formar esses cristais de sal. Mas por que esses átomos se ligam? Bom, pessoal, os átomos se ligam para ficar mais estáveis eletricamente e atingirem a regra do octeto, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Existem apenas alguns elementos químicos que eles nunca foram encontrados misturados a outros elementos. Eles têm suas moléculas bastante estáveis, são os gases nobres. Esses gases nobres, pessoal, eles são um modelo de estabilidade que baseia essa regra aqui do octeto. Os gases nobres são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. E eles são muito instáveis porque a maioria deles, com exceção do hélio, tem na sua última camada, na camada de valência, 8 elétrons. Esses 8 elétrons, eles permitem a eles serem estáveis e não precisarem se combinar com outros elementos. No caso do hélio, ele é uma exceção e ele se torna instável apenas com 2 elétrons na sua camada de valência. Teoria do octeto e os gases nobres. O que é que diz essa teoria do octeto? Ela diz a gente que todo elemento da tabela periódica, para ter configuração de gás nobre, ou seja, para ser estável, precisa de 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Mas, como vocês sabem que nas ciências e na biologia sempre existem exceções, há várias exceções dessa regra do octeto. E duas, as mais conhecidas, são o hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons, e o hélio. Primeiro, vocês têm que entender que os elementos químicos eles buscam uma estabilidade elétrica, e que essa estabilidade elétrica ela vem com a percepção de que existam 8 elétrons na camada de valência desses elementos, em cada átomo dele. Ligações químicas. Quando a gente fala em ligação química, a gente sabe que são conhecidas mais de 800 milhões de substâncias. E todas, ou a maioria dessas substâncias, são feitas e aparecem a partir de ligações químicas, de união entre átomos, em diferentes combinações de elementos químicos. E quando a gente fala em ligação química, o conceito mais usado é que são a união entre átomos. Ou seja, a gente fala em ligar quimicamente um átomo, a gente está falando de unir esse átomo a um outro átomo. E nessas ligações a gente tem 3 tipos que a gente vai estudar, certo? É a iônica, a covalente e a metálica. Para que essas ligações elas ocorram, é preciso que os átomos se aproximem, ou seja, que não tem como a gente fazer uma ligação química com um átomo no Rio de Janeiro e outro na Paraíba. Eles têm que estar juntos. Esses átomos, para se ligar, eles podem ganhar, perder ou compartilhar elétrons. E sempre esses elétrons que vão ser ganhos, perdidos ou compartilhados vão estar na camada de valência. Dá para imaginar isso, logicamente, porque a camada de valência é sempre a última que o átomo vai ter elétrons. Logo, é a camada que está mais exposta a essas trocas, ganho ou perda de elétrons. Aqui, pessoal, para relembrar aquilo que eu já falei para vocês nas últimas aulas sobre a distribuição eletrônica, a gente tem uma distribuição eletrônica que a partir do núcleo a gente tem essas várias camadas. E a gente tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. E em qualquer uma dessas camadas que o átomo tiver, vai ser sua camada de valência. Aqui, por exemplo, a gente tem o oxigênio e o alumínio.
No oxigênio, a camada de valência dele vai ser K e vai ser a L, que ele tem, ó, os elétrons dele, a última camada em que eles aparecem é na camada L. Já no alumínio, a gente tem K, L e M. Então, a camada de valência do alumínio, que é a última em que ele tem elétrons, é a camada M. É dessa camada M do alumínio e dessa camada K que vão ocorrer as possíveis ligações entre os elétrons. Ou seja, entre os átomos, e vão ser usados esses elétrons que estão nessas camadas. O diagrama de Linus Carl Pauli. Pessoal, nesse diagrama a gente tem a distribuição eletrônica dessas camadas. E eu trouxe dois exemplos para que vocês comecem a entender isso, porque vai ser muito importante para os estudos mais profundos de química que vocês vão fazer nos próximos anos. Aqui a gente tem as camadas e a distribuição dos elétrons. Se você observar, ó, o fósforo, ele tem o número atômico dele 15. Se vocês lembrarem, o número atômico dele é o número de prótons. Logo, se ele não tiver perdido nem ganhado, for um átomo natural ainda, ele vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Logo, ele vai ter 15 elétrons. E aí é só você fazer a distribuição. Ó. Na camada K, a gente só pode pôr 2 elétrons. Na camada L, 8. E na camada M vai 2, com 6, 8, com 10, 18. Aqui a gente tem 15, então a camada de valência dele vai ser a camada M. Já no titânio, a gente tem 22 elétrons. Então vai passar um pouco, ó, vai chegar até aqui. Essa distribuição aqui foi criada por esse cientista e serve para a gente saber qual é a camada de valência de determinado elemento químico. Entretanto, lá na tabela periódica, a gente também pode obter essa informação. Ligações iônicas. Ó, pessoal, nas ligações iônicas sempre vai acontecer entre um metal e um ametal. Esse metal ele é um cátion e perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica positivo. E quando ele ganha elétrons, ele vai se tornar negativo. Vocês sabem que os elétrons ele tem uma carga elétrica negativa. Quando a gente tem mais elétrons do que prótons em um átomo, ele vai ser um ânion, porque ele ganhou elétrons. Quando a gente tem menos elétrons do que prótons, a gente vai ter um cátion. Transferência definitiva de elétrons, ou seja, há realmente uma transferência definitiva desses elétrons do cátion que perde para o ânion. E essa ligação ela fica muito forte. Formação de íons, que são os cátions e os ânions. Agora um exemplo de ligação iônica. Ligação iônica sempre vai ser entre um metal, no caso aqui o sódio, e um ametal, o cloro. Nessa ligação, o sódio ele vai perder o único elétron que ele tem na camada de valência dele e o cloro vai receber esse elétron. Se você fizer a conta, ó, na camada de valência o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Quando ele recebe esse elétron pela transferência da ligação iônica, ele vai ficar estável, vai ficar com 8. E ele também vai passar a ser negativo. Por quê? Porque ele vai ter mais elétrons, que ele tinha apenas 7 prótons no núcleo, estava em equilíbrio, né? Agora ele vai ter 8 elétrons e 7 prótons. Ele vai ter mais carga negativa. Ele vai passar a ser um ânion. Isso e esse aqui vai passar a ser um cátion. Logo, pessoal, o que é que acontece? Eles vão se atrair muito fortemente e vão formar essa ligação. Aqui da mesma forma, só que ocorrendo no cloreto de magnésio. O magnésio ele tem 2 elétrons na sua camada de valência e ele vai doar esses 2 elétrons dele, 2 átomos de cloro, que vão receber esses elétrons na sua última camada. E se você contar de novo o cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra da regra do octeto, que segundo a regra do octeto, para ser estável, um átomo ele necessita de quê? Ele necessita de 8 elétrons na sua camada de valência.
Logo, o cloro ele vai se tornar estável e vai passar a atrair o magnésio, ó, formando o cloreto de magnésio. Ambos vão ficar estáveis, né? Essas ligações, pessoal, as características delas são as seguintes: elas são sólidas à temperatura ambiente, o ponto de fusão e de ebulição mais elevado que dos compostos moleculares, em virtude dessa ligação ser forte, são polares e sofrem dissociação quando dissolvidos em água, sal de cozinha, por exemplo, cloreto de sódio. E também eles conduzem corrente elétrica se dissolvidos em água ou quando no estado líquido. De forma geral, são solúveis em água. Agora a gente vai estudar um pouco sobre as ligações covalentes. Quando a gente fala em ligação covalente, ela vai ocorrer entre não metais e não metais, e entre hidrogênio e não metais. Se você está se confundindo um pouco sobre essa história de não metal, metal, assista a última aula que falava sobre a tabela periódica, que eu explico todos esses grupos, certo? Essas ligações covalentes, nelas ocorre o compartilhamento de elétrons. Ela é diferente da iônica, porque na iônica a gente tinha transferência de elétrons de um átomo para o outro. Nessa a gente vai ter o compartilhamento. Esse átomo vai passar a ser dos dois. É como se eles fizessem um acordo e esse átomo passasse a ser dos dois. Os dois fazem uso desse átomo nessa ligação. É uma ligação que vai ser um pouco mais fraca do que a ligação iônica, e ela é feita entre elementos que têm tendência a receber elétron. Essas ligações, pessoal, elas também não formam cátions ou ânions, porque não há perda nem ganho de elétrons, eles vão apenas compartilhar. Então não vai ter mudança. Aqui a gente tem o gás hidrogênio. Na ligação do gás hidrogênio, a gente está vendo que o hidrogênio tem o quê? A gente está vendo que o hidrogênio tem apenas um elétron. E como o gás hidrogênio é formado por duas moléculas de hidrogênio, essas moléculas vão se ligar formando um compartilhamento de elétrons. Como a gente pode observar aqui, ó. Um azulzinho e um vermelhinho se juntam e formam a molécula de gás hidrogênio. Outro gás que também tem essa mesma configuração é o gás cloro. Olha, você pode observar que nesse átomo de cloro a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E nesse aqui a gente também tem 7 elétrons. Quando eles compartilham o elétron, ambos vão ficar estáveis e com 8 elétrons. Vão entrar na regra do octeto. O oxigênio da mesma forma, ó, 2, 4, 6... E esse aqui, ó, 2, 4, 6, eles vão compartilhar 2 pares de elétrons. Dessa forma, o oxigênio da direita fica com 8 elétrons e o da esquerda com 8 também. Logo, ambos estão estáveis. No N2, a gente tem da mesma forma, só que aqui ele vai formar uma ligação tripla. A gente tem ligação dupla, tripla, a gente viu a dupla do oxigênio e agora a gente vai ver a tripla. Ó. Eles vão compartilhar 3 elétrons. Agora, por que eles vão compartilhar 3 elétrons? Observa que cada nitrogênio ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Quando ele compartilha os 3, o que acontece? Soma-se 1, 2, 3, 4, 5 com 6, 7 e 8. E ambos vão ficar com 8 elétrons na camada de valência e a partir daí eles vão ser estáveis, segundo a regra do octeto. O amoníaco, N3... Nessa animação, vocês veem que 3 átomos de hidrogênio vão compartilhar elétrons com uma molécula de nitrogênio. Dessa forma, a gente forma o NH3, que é uma ligação covalente. Por último, pessoal, mas não menos importante, a gente tem as ligações químicas metálicas. Como o próprio nome já diz, elas são feitas entre átomos de metais. Esses átomos de metais eles têm a facilidade de perder elétrons. E como eles têm essa facilidade de perder elétrons, existe uma teoria própria para explicar como é que essas ligações ocorrem, que é a teoria do mar de elétrons. Nessa diz o seguinte: como esses elétrons eles têm a tendência a perder elétrons, esses elétrons vão ficar livres formando um mar de elétrons, ou seja, em toda a extensão, por exemplo, de uma barra de ferro, a gente vai ter os elétrons circulando livremente. Aqui tem outra explicaçãozinha, ó.
Ligação metálica. Os átomos de metais apresentam elétrons relativamente livres porque a atração que sofrem dos prótons é baixa. Assim, se forma uma estrutura de íons metálicos positivos mergulhado num mar de elétrons livres. Ocorre entre átomos de vários metais, eles com eles mesmos, por exemplo, o ferro com o ferro mesmo, tanto como em ligas metálicas, quando a gente mistura, por exemplo, o ouro com o bronze. Aqui a gente tem esses exemplos, ó, o ferro, o zinco e o alumínio. No mais, era só isso e uma boa semana para vocês.